Estamos de volta. Este é o quarto e último bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura do Rio. A transmissão também é ao vivo pelo portal de notícias r7.com. Como vocês acompanharam no último bloco, o candidato Eduardo Paes pediu o direito de resposta porque se sentiu prejudicado com a declaração do candidato Rodrigo Maia durante a última rodada de perguntas. O pedido foi avaliado por uma comissão formada pelos departamentos jurídico e de jornalismo da Record. E o pedido foi aceito, portanto, como prevê o regulamento, o candidato Eduardo Paes tem 1 minuto para esse direito de resposta a partir de agora. Muito rapidamente, para esclarecer, primeiro é lamentável que a gente tenha que participar de um debate com esse tipo de acusação. Mas todos os partidos que fazem parte dessa coligação que nós montamos, todos eles têm apoio da candidatura majoritária, todo esse apoio é declarado à Justiça Eleitoral, com notas fiscais apresentadas, e o PTN também teve apoio da candidatura majoritária, com panfletos, com cartazes. Aliás, todos os candidatos que estão aqui fazem isso com seus candidatos a vereador. Segundo ponto, esse cidadão, na gravação, de respeito a uma suposta indenização que ele teria que receber da Prefeitura, depois de ter trabalhado 8 anos com o pai do candidato Rodrigo Maia, com o ex-prefeito César Maia, como membro do Conselho da Rio Luz. Ele diz que teria que receber essa indenização, para que, ao receber essa indenização, ele apoiaria a minha candidatura. Portanto, ele não recebeu essa indenização. Esse pedido foi negado em dezembro do ano passado, ele não recebeu absolutamente nada. Portanto, a minha aliança é uma aliança limpa de gente que quer construir um Rio melhor e não com esse encrenqueiro. Obrigada, candidato. Tempo encerrado. Agora os candidatos fazem as suas considerações finais. Segundo a regra, o candidato Rodrigo Maia, nesse momento, pede direito de resposta. Candidato, a gente precisa de um tempo para analisar, portanto, eu vou seguir o roteiro, que era o momento das considerações finais dos candidatos, que são 2 minutos e meio para cada candidato se despedir do eleitor e fazer suas considerações. Nesse momento, o seu pedido vai ser avaliado, mas é o senhor que começa fazendo as considerações finais. Ainda assim, o senhor mantém o pedido de resposta? 2 minutos e meio, então, por favor, em análise o seu pedido. Olha, primeiro agradecer a você que está até essa hora assistindo esse debate. Um ótimo debate, que trata de ideias e que trata também de um fato grave, que não foi denunciado por mim nem por nenhum outro adversário. Foi denunciado pela Veja, com áudios. Agora o Eduardo fica um pouco nervoso. Ele sempre se refere ao ex-prefeito César Maia, tem fixação no César Maia. É uma coisa impressionante. Eu não posso responder. Por favor, candidato, prossiga. Só que não é um palco, Eduardo. Você tem que respeitar as pessoas. Eu gostaria que voltasse meu tempo. Candidato. Ele me tirou a minha orientação. Não pode ser assim. Toda vez ele ri. É gargalhada toda hora. Parece que está tudo bem no Rio de Janeiro, é tudo uma maravilha. Mas eu quero aproveitar e dizer para você o seguinte. Ele desrespeita as pessoas. Ele desrespeita a pessoa que mais fez por ele na carreira política dele. Mas ele vai pagar um dia para isso. Agora eu quero dizer para você o seguinte. Eu sou candidato a prefeito do Rio porque eu quero fazer um Rio que cuide de vocês, que cuide das pessoas, um governo que cuide do social, um governo que volte com remédio de casa, que ele acabou, um governo que volte com favela bairro, que ele acabou, um governo que retome projetos importantes como os restaurantes populares, um projeto que retome o Projeto Mel e o Gari Comunitário, e criar novos projetos, o Rio Profissa, que vai capacitar 80 mil jovens nessa cidade que estão abandonados, entregues ao crack. Nós queremos também, sem dúvida nenhuma, cuidar de uma questão fundamental nessa cidade, que é a saúde. A saúde está um caos. É a pior saúde entre as capitais, a do Rio de Janeiro. E esse ano, todo o nosso IPTU, que todos os cariocas pagaram, vai para essas organizações sociais que nada mais são do que empresas disfarçadas. Então nós precisamos contratar 3 mil novos médicos para dar solução à saúde, com concurso público. E queremos, sim, valorizar o servidor que está tão abandonado, tão humilhado, ele precisa de ser respeitado. Vou dar um exemplo para vocês. A política atual de reajuste salarial e de aumento real, que não houve, em relação à do ex-prefeito César Maia. Os professores, por exemplo, perderam nesses 4 anos 30 mil reais. Então nós queremos valorizar os nossos professores, os nossos servidores. E queremos acabar com essa política de perseguição ao trabalhador mais humilde, às combis e vans, ao comércio ambulante. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas querem trabalhar. E é para essas pessoas que eu vou governar. Por isso que eu peço a você, com muita confiança, o seu voto, para que eu esteja no dia 7 à noite, no segundo turno. E no segundo turno, sim, nós vamos fazer um debate amplo, aberto, transparente, de frente a frente com o atual prefeito. Por isso, peço a você, no próximo domingo, o seu voto.
Ok, candidato, muito obrigada. Eu gostaria de informá-lo que a comissão analisou o seu pedido, entendeu que não houve injúria, calúnia ou difamação e seu pedido foi negado. Portanto, agora eu dou sequência ao roteiro. A próxima, que tem 2 minutos e meio para as considerações finais, é a candidata Aspásia Camargo. Por favor, candidata. Eu gostaria de agradecer a todos que me ouviram até essa hora e que participaram desse debate tão importante para a nossa vida democrática. E queria dizer que essa campanha, que é uma campanha difícil, na verdade, trouxe muitos ganhos para nós. O Partido Verde se sente muito orgulhoso de ter trazido à discussão temas importantes que já estão praticamente absorvidos na vida política da nossa cidade. Esse foi o caso, por exemplo, da questão do saneamento. Nós propusemos a municipalização, a nossa carta de alforria da SEDAI, para ter ruas limpas e não cobertas de esgoto e ter lagoas, baías e rios absolutamente limpos. Hoje mesmo houve uma denúncia severa através dos dados do PNAD que acabam de sair, mostrando que o Brasil vive o problema dramático do saneamento e o Rio de Janeiro é exatamente a cidade que está na mesma situação. Não podemos dar como legado olímpico para essa cidade grandes jogos no meio do esgoto. Temos que limpar nossa cidade, temos que municipalizar esses serviços. E devemos municipalizar muito mais. O Maracanã, tudo aquilo que nós perdemos com a fusão e que, na verdade, é nosso. Mas, sobretudo, o que nós queremos é uma cidade humana, solidária. Uma cidade pobre como a nossa precisa erradicar a pobreza fazendo políticas econômicas fortes que atraiam boas empresas e que possam também investir na educação como a única maneira de nos livrarmos deste problema que é justamente um objetivo da Rio+20 que aconteceu nessa cidade e que se dispôs a livrar o mundo da pobreza em 2 ou 3 décadas. Nós não podemos desanimar. As ruas estão clamando por soluções para o problema da saúde, para o problema da educação, para o problema do saneamento e para tantos outros. E eu tenho muita gratidão por todos que me receberam com carinho, as mulheres e os jovens, e eu peço justamente uma grande aliança de todas as mulheres com os jovens de todas as idades, aqueles que acreditam no futuro, aqueles que apostam numa nova sociedade que está surgindo, para que nós possamos trazer a esta cidade um segundo turno onde os problemas serão mais analisados e onde eu poderei ter a oportunidade de defender os 10 mandamentos que vão fazer essa cidade uma cidade verdadeiramente sustentável. Muito obrigada, candidata. Agora é a vez do candidato Eduardo Paes. O senhor tem 2 minutos e meio. Bom, primeiro, boa noite, Adriana. Boa noite. Queria desejar boa noite a todos os telespectadores que nos assistiram até agora, que ficaram até esse horário buscando entender um pouco mais os problemas da cidade, os vários temas que cabem a uma eleição. Queria cumprimentar os meus adversários aqui e dizer que essa campanha ela tem uma diferença muito grande da campanha que eu enfrentei em 2008. Naquela eleição a gente discutia o que a prefeitura não fazia. O que a gente tem visto ao longo dessa eleição e desse próprio debate aqui, quando nos poucos momentos em que a gente consegue discutir alguma coisa, são temas ligados a ações da prefeitura. São os BRTs que a prefeitura implantou, são as clínicas da família, é o bilhete único, se fica mais hora, menos hora, mas o fato é que nós estamos aqui discutindo ações concretas do município. Hoje a prefeitura está presente na vida das pessoas, agindo, investindo, prestando serviço. Eu tenho muita convicção de que nesses últimos 3 anos e meio à frente da prefeitura, a cidade do Rio de Janeiro avançou muito. Nós ainda não resolvemos todos os problemas. Eu tenho muita convicção de que falta muita coisa para fazer, muita gente para ser atendida pelos benefícios que a gente tem trazido para a população. E isso tudo e esse avanço que o Rio de Janeiro teve foi muito fruto de parceria, acabar com aquela época, ou com aquela história, ou com aqueles tempos. E a gente se lembra bem, aliás, essa campanha nos ajuda a lembrar aquele tempo em que prefeito xingava governador, que xingava presidente, todo mundo brigando com todo mundo, e a população perdendo muito com esse estilo de fazer política. A gente buscou a parceria, buscou encontrar consensos e não explorar o dissenso, a briga, que era sempre o que a gente via no Rio de Janeiro. Nós devolvemos a capacidade realizada à Prefeitura. A Prefeitura do Rio hoje, eu já disse aqui nesse debate, hoje é o ente da federação que mais investe, dobramos o orçamento, ampliamos muito os serviços do município e tivemos principalmente, sim, um olhar mais cuidadoso, cuidando da cidade toda, mas um olhar mais cuidadoso com as pessoas que mais merecem, com as pessoas que mais precisam, com as pessoas que têm mais necessidade de atenção, que são as pessoas mais pobres, as pessoas que moram no subúrbio, na Zona Norte, abandonada por tantos anos, na Zona Oeste, abandonada por tantos anos, nas favelas dessa cidade.
Portanto, é para isso que a gente está aqui, para discutir ideias, para isso que a gente veio, e eu quero poder pedir a você o seu voto, a sua confiança, para que nos próximos 4 anos a gente possa avançar ainda mais nessa transformação, nesse renascimento do Rio. Falta muito para fazer, mas hoje o carioca sabe que essa cidade é possível e que a gente pode avançar e que a gente pode ser melhor. Muito obrigado a vocês, uma boa noite. Obrigada, candidato. Agora, o candidato Otávio Leite. É a sua vez, o senhor também tem 2 minutos e meio. Primeiro, uma informação importante. Diante das denúncias trazidas pela revista Veja, logo de início, nós nos posicionamos e hoje também apresentamos uma representação ao Ministério Público, que tem um prato cheio aí à sua frente, para que tudo seja apurado. Todos nós prezamos a democracia, as coligações políticas, elas são válidas, mas o que estamos diante é algo que precisa ser profundamente investigado. Bem, as eleições são organizadas no Brasil em 2 turnos por uma razão muito simples. Para que no primeiro turno, você, eleitor, identifique o candidato que apresentou as melhores propostas. Que pense exatamente naquelas ideias que lhe são mais próximas, as melhores ideias, o melhor candidato. Não se deixe levar por pesquisa ou influência de qualquer outro. A soberania da tua consciência é o que vale. O instante da sua decisão na urna é o momento no qual todos os brasileiros são iguais. Então pense em quem propôs, em quem, de alguma forma, apresentou ideias concretas para resolver problemas que estão afligindo a população. Eu percorri muito essa cidade, eu vi as pessoas, eu tenho experiência, eu tenho um conjunto de contribuições já oferecidas a essa cidade como legislador, são mais de 120 leis, e quero ter o privilégio de poder fazer muito mais e muito mais além. Eu já disse que não adianta só criticar, é preciso ter propostas. Eu tenho sido caracterizado como candidato que propõe concretamente, na educação, não há saída para uma sociedade melhor. É preciso que as crianças se alfabetizem. O que existe hoje não está permitindo que a criança vá adiante, de forma a permitir que ela se desenvolva. E isso precisa ser enfrentado. A proposta que eu apresentei soluciona 2 professoras em cada sala de aula, tendo pré-escola e creche para todos, que hoje não tem. As mães reclamam. O cidadão, quando vai à unidade de saúde, ele tem que ser atendido. Faltam médicos. Nós queremos fazer o concurso, mas queremos integrar as faculdades de medicina porque é fundamental pensar na formação dos médicos futuros. A cidade tem um legado que vem pela frente. Esse legado, o desportivo, tem que ser para todos. Não propriamente o automobilismo, mas todas as modalidades, uma opção que o carioca tem que ter. Vem conosco nessa luta. Eu queria convocar você para esse desafio. Obrigada, candidato. Agora, para terminar, o candidato Marcelo Freixo também tem 2 minutos e meio para as considerações finais, por favor. Adriana, muito obrigado. Obrigado à Record pelo convite, pela iniciativa. Obrigado aí a todos os concorrentes aqui, os candidatos. Obrigado a você que está em casa, que ficou até essa hora assistindo o debate. Isso é fundamental. Quero agradecer muito a minha família, a Renata, aos meus filhos, que suportaram, né, toda essa campanha do primeiro turno com muito carinho, com muita dedicação, aos militantes do PSOL, né, que foram fundamentais nessa construção de uma campanha tão bonita, tão marcante, uma campanha que o lema dessa juventude é não ganho R$1, estou na rua por ideal. Só a nossa campanha tem a militância espontânea, aquela que não é paga, aquela que não tem o seu cachê no final de semana ou no final do mês, que acabou virando um serviço, mas a nossa não. A nossa tem ideais, a nossa trouxe alegria para a política, trouxe um programa feito junto com os movimentos sociais, e isso é um fortalecimento fundamental da democracia. Nesse sentido, quero dizer que não sou um candidato encrenqueiro. É verdade que não gosto de trambiqueiro, né? Isso é diferente. Isso faz com que a gente denuncie, sim, que a gente peça investigação. O mensalão carioca, como está sendo chamado, precisa ser investigado. A denúncia é muito grave. A denúncia é muito séria. Nós não podemos achar que isso se resolve com um simples puxão de orelha. A corrupção não é um guardanapo na cabeça. A corrupção é uma estrutura de poder. A corrupção é com quem você chega, é quem financia a sua campanha. Se a sua
campanha financiada por empreiteiras, por empresários de ônibus, pela especulação imobiliária, o seu governo vai ser um reflexo disso. Se as suas alianças são fruto de negócios e não de um projeto de cidade, você já sabe para quem você vai governar e quem está de fora. Você sabe que a sociedade civil organizada não vai ter vez, não vai ter voz, não vai conseguir participar das decisões mais importantes numa eleição tão decisiva. Então, nesse momento, eu peço para que você consiga gerar o segundo turno. Vote no 50, mas não vote no 50 só para prefeito. Vote no 50 também para vereador. A Câmara Municipal é fundamental. Hoje, poucos vereadores são conhecidos. É uma casa muito obscura. É fundamental que você também tenha responsabilidade na hora de votar para vereador. Vote 50 para vereador e vote 50 para prefeito. Essa é a chance da gente gerar um segundo turno, onde o poder econômico não vai falar tão alto. E o debate vai ser aprofundado e a concepção de cidade que mais nos agrada será defendida. Até o segundo turno. Muito obrigado a todas e todos. Obrigada, candidato. Fechamos assim, então, as considerações finais. Enquanto o candidato falava, o candidato Eduardo Paes solicitou um direito de resposta. Eu fiz um sinal para a comissão, que analisou o candidato e negou o pedido de resposta, porque considera que o senhor já teve tempo para se responder sobre isso e não houve um ataque direto. Portanto, chega ao fim o nosso debate. Agora eu é que peço 30 segundos aqui para os candidatos. Eu tenho que fazer um agradecimento especial aos cariocas. Eu sempre venho ao Rio de Janeiro a trabalho, tenho uma relação de trabalho com essa cidade, mas é sempre um prazer estar aqui, suspirar pela beleza dessa cidade. Espero ter sido uma mediadora à altura, justa e isenta. Essa cidade merece muito ser muito bem cuidada. Em nome da TV Record, eu agradeço aos candidatos. Muito obrigada, candidata. Muito obrigada, candidatos, por essa participação que permitiu esse debate de ideias, esse confronto de propostas. Esperamos que esse debate tenha ajudado a você, eleitor, a tirar suas dúvidas e decidir o seu voto. No próximo domingo, 7 de outubro, você terá a cobertura completa das eleições e da apuração dos votos aqui com a gente. Uma ótima noite para todos vocês. Eleições 2012, o voto na Record.